Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o episódio número 5 da série O Expresso da Manhã. Bom pessoal, se você ainda não conhece o canal, aqui a gente está comentando toda semana conforme os episódios vão saindo, a gente fala um pouquinho deles, faz uma análise, algum comentário, esse tipo de coisa. Então, se você tem gostado da série e tem interesse em acompanhar, já se inscreve no canal para poder acompanhar tudo toda semana e também para ver outras coisas sobre livros, HQs, filmes, etc. Beleza? Bom, vamos lá. Recapitulando o que aconteceu no final do capítulo 4. A gente teve ali a prisão da Leila Jr. e também o encaminhamento do Leighton para as gavetas porque a Melanie começa a suspeitar que ele sabe, ele começa a suspeitar não, na verdade sabe que ele descobriu a verdade sobre o Wilford. A partir daí, no início desse quinto capítulo, a gente percebe que a Lila fica presa há muito pouco tempo, porque um julgamento para ela já é agendado, sendo que ela vai esperar o julgamento, digamos assim, em liberdade. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse ponto específico lá no final, porém vou dar andamento aqui alguns pontos antes. Então, ela vai esperar o julgamento, esse tipo de coisa. E no andamento ali da primeira parte, esse capítulo, a gente descobre que esse julgamento é extremamente injusto, porque o júri é composto apenas de pessoas da primeira classe e da segunda classe, excluindo os da terceira classe, sendo que as vítimas causadas pela Lila e pelo Eric foram da terceira classe. Então, não tem nenhum representante ali de classe que saiba exatamente como aquelas pessoas que viviam ali, como elas eram, como que essas pessoas sofreram, toda aquela classe, toda aquela sociedade. Sendo assim, a Audrey, lá do vagão leito, acaba peticionando, acaba, na verdade, intimando a Melanie a fazer com que as pessoas do terceiro ou da terceira classe tenham pelo menos um representante. E para conseguir isso, além de fazer uma ameaça velada para Melanie, ela pega e se baseia em uma espécie de lei que a gente vê ali que existe um livro grosso onde ela vai lá e procura as regras do trem, e isso é importante para mostrar que no trem existe um ordenamento jurídico, existem leis que regem aquela sociedade, leis que muitas vezes vão privilegiar as classes mais altas. Sim, porém, nada que já não acontece na vida real. Mesmo que as leis necessariamente não privilegiem, quem coloca elas em prática o faz. Então, é mais uma crítica para a sociedade no todo. Mas é importante essa cena aqui específica desse diálogo entre a Audrey e a Melanie, porque a gente descobre que a Melanie nem sempre foi daquele jeito. A Audrey fala que ela mudou muito depois que começou a trabalhar diretamente com o Wilford, que perdeu tudo aquilo que ela acreditava. Sendo assim, a gente começa então a perceber que a Melanie talvez acreditasse, tivesse um senso de desigualdade, de revolução, todo esse tipo de coisa maior do que ela tem hoje. Então, o que fez ela mudar? Por que ela virou aquela chefe torrona? Afinal, a morte do Wilford fez ela mudar ou não? Se o Wilford realmente existiu? Além disso, ela nem sempre trabalhou com o Wilford, antes ela era da primeira classe, da segunda classe, da terceira classe. Quem, afinal, é Melanie? E isso é uma das questões, e aqui a gente tem um pouquinho mais de aprofundamento nessa personagem. Enfim, a Melanie acaba cedendo e coloca uma pessoa ali, reorganiza o júri. Mas antes de falar do julgamento em si, eu acho importante tratar sobre alguns pontos. Dois deles estão em relação a romances que existem. A gente tem aqui um romance que já vem mostrado ao longo da série, que é o romance da policial Chill com a Jinju. Aqui eu até então não tinha comentado sobre esse romance porque eu não sei exatamente qual seria a função da personagem da Jinju. Na verdade, ela é uma personagem muito enigmática, então eu não sabia exatamente como comentar. Sobre o relacionamento delas em si, é importante por uma questão de representatividade, colocar ali elas no relacionamento, como a série já traz em outras questões, como por exemplo o Leighton, com o personagem negro, todo esse tipo de coisa. Mas ela tem uma questão que influencia no resto da história, que é o fato de ali no início da história elas estarem formalizando uma espécie de união estável ou algo assim, que permite com que a Tio suba de classe. Então ali a gente tem uns momentos que mostram como que acontece uma ascensão de classe dentro do trem e também os benefícios que ela começa a ter. Além disso, é implementado um chip dentro da mão dela, que serve para poder dar a Tio acessos ao gado que ela não tinha antes. Então aqui a gente também tem mais um mecanismo que é utilizado na série. E o outro romance que eu queria dizer é da Melanie com aquele engenheiro que a gente já viu várias vezes ela conversando. A gente até percebe que ela tinha uma intimidade maior com aquele engenheiro. E esse romance aqui, especificamente, é importante comentar apenas pelo fato de que ele traz um pouco mais de humanidade para Melanie. Ainda tenho mais dois pontos, que é a questão da volta do Terence. O Terence, que era o traficante que o Leighton foi investigar um tempo atrás. Quando o Terence apareceu, eu tinha comentado que ele provavelmente teria uma utilidade no futuro, e essa utilidade, pelo menos a primeira, apareceu, que é ele conseguiu acesso para Judy poder entrar na área das gavetas, então ela vai ali tentar resgatar o Leighton, porque ele também tinha interesse de ir para lá para ele poder roubar coisas medicinais para produzir a droga dele. Enfim, nesse sentido, o roteiro é bem amarradinho. Sobre isso especificamente, sobre o fato dela ir lá resgatar o Leighton, eu vou de novo também deixar para o final para comentar, porque é um aspecto que para mim também está relacionado
com a questão que eu disse lá na frente, da Leila Júnior sair tão rápido da prisão. Mas, enfim. Vamos adentrar finalmente no julgamento. Quando o julgamento começa, nos é mostrado as pessoas sendo interrogadas, todo esse tipo de coisa, e a gente tem aqui alguns pontos que são importantes ser destacados. Primeiro, é ali mostrado que, numa investigação, numa perícia maior nas coisas da Leila Júnior, enquanto ela estava presa, foi encontrada uma caixa que continha os 2 pênis das pessoas assassinadas, dos homens da terceira classe que foram assassinados pelo Eric. Então isso realmente mostra que ela era a culpada, sim, de tudo aquilo, pelo menos indica bastante coisa, já que tiveram provas dentro do quarto dela. Além disso, eu falei do comandante de polícia no episódio passado, o Careca, que ele possivelmente também estava um pouco entendendo lá do leito, esse tipo de coisa, e aqui ele, digamos assim, ele mostra um lado dele que talvez ele não mostrasse antes, que é que quando ele foi dar o seu depoimento, ele não se negou em nenhum momento a poder falar a verdade sobre a Lila. Ele sabia de todo o trabalho que o Leighton teve, então a gente vê novamente que talvez o Leighton tenha influenciado toda a visão dele, todo esse tipo de coisa. Isso é algo importante, novamente, como a Tio, ele vai ser influenciado por Leighton para entender todo aquele cenário que está ali naquele trem. A Jinju também vai lá dar o seu testemunho contra a Lila. Novamente, isso é importante porque ela parece ser uma personagem que tem uma relevância muito grande. Ela é da segunda classe, mas todo o tempo está com a Melanie, todo mundo parece respeitá-la. É curioso, na verdade, é uma personagem, como eu falei, enigmática, que até então não sabia como comentar sobre ela direito, mas como ela tem uma relevância aqui, que é o testemunho dela, ela fala contra a Lila, eu acho que isso foi importante começar a trazer um pouquinho mais dela. Apesar de que, novamente, a gente não sabe qual vai ser a grande importância dela ou qual que é a função dela dentro daquele trem, dentro daquela narrativa. Por fim, a gente tem mais o depoimento da Audrey, que é muito mais uma questão de incendiar ali todo mundo que está assistindo. E depois a gente vai ter a Lila Júnior dando a sua versão. Ela se faz de inocente e todo esse tipo de coisa. Porém, no depoimento dela tem uma parte importante que ela acaba comentando o fato do Sam, uma das vítimas, ser informante do Wilford. Ou seja, mostra que ela sabia sobre muita coisa também. Sendo assim, apesar de que os júris que estão ali, eles decidiram de forma unânime que ela deveria ser condenada, a Melanie acaba fazendo com que isso não aconteça, como se o Wilford tomasse uma decisão diferente. O que mostra que o sistema judicial daquele trem, na verdade, não serve para muita coisa, porque afinal, se o Wilford quer algo diferente, isso vai acontecer. Como um todo, o julgamento acaba sendo bem morno. Ele poderia ter tido mais esse espaço para debates, para poder ter reviravoltas, todo esse tipo de coisa. Acaba que não tem muita coisa. A única reviravolta que tem é quando parece que ela vai ser condenada e na verdade não é. Mas isso dura 10 segundos, é algo bem rápido. Sendo que, sobre a Leila Júnior, vale a pena comentar que depois ela é, digamos assim, colocada contra a parede pela Melanie e ela age de forma extremamente fria com a própria Melanie. E a Lila foi comentado durante o episódio que quando ela era menor, ela furou o rosto do pai com um garfo e o olho dele diversas vezes, o que é mostrado que o pai dela tem um olho falso e ela, inclusive, até hoje gosta de ficar brincando com aquele olho falso. Então, mostra como essa garota realmente é a culpada, pelo menos aparenta ser a culpada, porque ela tem traços de psicopatia. Ela furou o rosto do próprio pai, ela depois fica brincando até hoje com um olho falso, colocando ele na boca. Ela mostra traços de não se importar, inclusive ela mostra traços de ter uma curiosidade pela terceira classe, mas não como uma espécie de se importar com eles, de empatia, mas muito mais de vê-los como uma brincadeira para ela. Então a gente tem aqui um personagem que eu no início não dava muita coisa, mas até que ela tem se mostrado bastante interessante conforme ela é aprofundada. Enfim, eu acho que a construção da Leila nesse sentido vem trazendo bastante coisas interessantes para a série. E para finalizar tudo, o que acontece no final é que a Tio, junto com o seu companheiro de trabalho, acabam descobrindo que a Judy está tentando retirar o Leighton das gavetas e a Tio acaba ajudando ela a tirar o Leighton de lá. Então aqui também puxa para uma outra coisa que eu já tinha comentado, que é a Tio provavelmente iria ajudar o Leighton diversas vezes, iria talvez começar a simpatizar com a causa dos fundistas, o que nos levanta algumas questões. Por exemplo, o que vai acontecer com a Tio? Ela vai ser punida por isso, mas ao mesmo tempo ela não pode ser punida necessariamente porque para o companheiro dela que foi desacordado poder dar um depoimento contra ela, poder acusá-la de ter ajudado o Leighton a fugir, ele vai ter que assumir, por exemplo, algumas complicações, já que a pessoa que ajudou o Leighton a fugir estava junto com o Terrence e provavelmente iria acaguetar o Terrence, e o Terrence iria também colocar isso nas costas dele, já que
um trabalha com o outro na parte do tráfico. Então ali que é um embrólio bem grande de não saber exatamente como vai lidar com tudo isso. Além disso, é claro também como o Leighton vai voltar para o fundo ou para onde ele vai. Porque se ele for para o fundo, possivelmente ele vai ser procurado lá e achado pelos guardas. Mas se ele também ficar com a Zerba onde ele foi deixado no final desse episódio, ele possivelmente vai ser achado também, porque a Zerba é uma pessoa muito íntima dele, então por exemplo, o pessoal também vai procurar com ela. Agora, retomando os pontos que eu falei que eu queria falar um pouquinho. A Lila Júnior, ela é presa e rapidamente ela sai. A Audrey, ela vai lá e salva o Leighton, e de forma rápida também. O Leighton ficou pouco tempo nas gavetas. O julgamento, como eu falei, também acontece de forma extremamente rápida. A série como um todo, ela está acontecendo de forma extremamente rápida e de forma que não tem muitas reviravoltas, o que para uma série onde existe uma questão de suspense policial, de crime, não é algo bom. É importante que tenham plot twists durante os episódios para poder manter a gente instigado, já que isso acaba fazendo com que a série tenha uma trama interessante de se acompanhar, mas que poderia ser muito mais instigante. Aqui as coisas parecem acontecer uma seguidinha da outra sem muitos obstáculos. Tudo é muito rápido, tudo parece não ter uma carga dramática. O Leighton foi preso no final de um episódio, na metade do outro ele já estava praticamente solto. A Lila foi presa, mas também rapidamente já estava solta. É tudo muito atropelado. As coisas vão se atropelando, as coisas estão acontecendo muito rápidas e a gente começa a sentir uma falta de peso dramático toda na narrativa. Pelo menos na minha opinião. Se você também tem achado isso, comente aqui. E no todo, isso me preocupa um pouco, porque faz com que uma série que tinha um potencial bem grande, que tem um material base muito bom, acabe talvez ficando um pouco morna no final das contas. Isso já era algo que eu já venho percebendo desde lá do início, que eu falei até que o Leighton vinha resolvendo as coisas muito fáceis, de forma que ele não tinha obstáculos, mas aqui eu estou retomando esse ponto porque já foi metade da temporada e esse ritmo continua. É algo que eu acho realmente um pouquinho problemático. Mas, enfim, o futuro vai nos dizer se isso vai continuar assim ou se não vai. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar e compartilhar se possível, porque isso me ajuda demais. Me digam aqui se vocês gostaram desse episódio, o que vocês esperam para o próximo. Enfim, eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.